dia, turma! Meu terceiro ano aí, de todo o coração do mundo. Pensava que eu tinha esquecido de vocês? Esqueci não. Como vocês veem aí, o slide da gente hoje só tem somente 3 páginas. Eu quero que necessariamente vocês peguem isso que está passando no slide e escrevam no seu caderno. A teoria evolutiva, a gente já passou por lamarquismo, darwinismo, e agora a gente vai entrar em neodarwinismo, certo? Teorias evolutivas. A gente tem 2 tipos de teorias evolutivas. Fichismos, que é fixa, origem divina das espécies. Criacionismo, fichismo. Só que aí se contrapôs, de certo modo, com evolução, que a gente tem mudanças. Que tipos de mudanças? Mudanças genéticas, mudanças analógicas, que já vocês, lá futuramente, a gente vai estudar a analogia de alguns organismos. Para vocês terem ideia, o feto de alguns animais, dependendo do tempo aí, de gestação e tudo, é muito aparente com o feto de um ser humano, certo? A gente tem aí o feto de um pinto, o feto de uma girafa, são analogicamente parecidos, dependendo de uma quantidade de tempo de gestação. Ao longo da sua evolução embrionária, é que ele vai se modificando, certo? E o lamarquismo, filosofia zoológica, certo? Transformismo. Lamarck, ele teve algumas teorias certas, mas também, em contraposição, ele veio a dar uma escorregada aí na sua teoria, certo? Então, Lamarck descreveu aí a adaptação. Nessa parte ele estava correto. Só que a lei do uso-desuso foi o que foi analisado, de certo modo, e evidenciado que foi o erro de Lamarck, certo? Transmissão de caracteres adquiridos também, que eu não vou dizer a vocês que uma lagartixa perde uma pata, o filhote lagartixa vai nascer sem ela, certo? Logicamente que a gente tem algumas evoluções de adaptação genéticas que são, sim, transcrescidas aí para alguns familiares, de certo modo, para a herança genética. Mas aí isso vai ser lá na frente, que aí quando a célula, de certo modo, modifica-se, os genes de transgressão, de certo modo, de evolução, fazer filhinho, ele também modifica, certo? Aí a gente se contrapõe aí em darwinismo. Darwin, a origem das espécies. Só que depois de Darwin, a gente teve também o neodarwinismo. O neo depois, após darwinismo. Darwin é o ponto principal aí dos estudos da evolução, certo? Desculpem, a tia tá meio gripada. Darwin dizem que todo ser primitivo, toda espécie tem um ancestral em comum, certo? E a gente vai ver aí lá na frente a linha evolutiva, a linha filogenética, ok? Então a gente tem que um ancestral em comum, ele pode descender de 2 espécies diferentes, mas que tem esse ancestral em comum, tipo um priminho lá atrás, muito antigo. E Darwin colocou uma coisa muito interessante que foi o mecanismo de evolução. Seleção natural, variabilidade, reprodução. Levar tudo acima da sobrevivência. Muito importante, porque se eu disser para vocês que tem um ser que necessariamente ele está se formando, como é que eu posso dizer que vai nascer, transcrever aí outros animais? Só através da reprodução que isso pode ocorrer. Então, Darwin foi decisivo referente a isso, seleção natural. O meio seleciona seus indivíduos, está certo? Variabilidade, a forma com que aquele indivíduo consegue se manter vivo e gordo naquele ambiente. Reprodução, se ocorrer a reprodução entre mesmas espécies ou entre algumas espécies distintas, formando uma nova espécie, aí eu vou ter a reprodução, eu vou ter necessariamente novos descendentes. E, acima de tudo, a sobrevivência, que é o que a gente está tentando depois desse Covid-19, né? Todo mundo tentando ficar vivo e vamos para frente. Então, esse resumo aí, aquele que possui um conjunto de características favoráveis a um determinado ambiente. Se você é favorável àquele ambiente, tá tranquilo, tá favorável. Então, você necessariamente vai descender sua origem, viu? Vai reproduzir aí, a espécie humana vai ficar por muito tempo. Mutação.
Aí a gente entra em neodarwinismo. Variabilidades, relação natural e adaptação. Mutação genética, permutação, reprodução sexuada. Reprodução assexuada não entra nesse, porque a reprodução assexuada é como se fosse um copia e cola, copia e cola, copia e cola. Mas quando eu digo reprodução sexuada, eu tenho 2 gametas aí necessariamente dentro dessa reprodução. Então, se eu tenho 2 gametas nessa reprodução, um vai descender 50%, o outro vai descender 50%. Aí fica lá na frente, mais 50 do que já foi mudado. Lá na outra frente, mais 50 do que já foi mudado. E assim sucessivamente. Então, quando eu digo reprodução sexuada, tá sim em cima de neodarwinismo. Referente a esse negócio de reprodução assexuada, a gente tem as bactérias, os vírus, os protozoários. E se a gente for analisar a condição genética deles, eles têm a mesma condição genética de agora até lá na caixa prego, quando foi eles começaram a evoluir, de certo modo. A evolução deles é uma evolução adaptativa. Genética, de certo modo, se contrapõe em cima, porque eles vão se adaptar ao ambiente. Aí, necessariamente, vão ficar mais fortes, que é o que está acontecendo aí com o Covid, que é um vírus, não uma bactéria. Ele, necessariamente, ele se torna mais forte, ok? Aí, ó, segregação independente. Eu não dependo do meu ancestral anterior, de certo modo, para evoluir. A genética que eu trouxe dele pode até me ajudar, mas depende aí do ambiente, da seleção que vão me selecionar. Por favor, pausem aí o vídeo. Aí a gente ó, darwinismo, neodarwinismo e teoria. Quem foi Darwin? Já falei, né? Charles Darwin foi um naturalista, filósofo, de certo modo, luta pela sobrevivência das espécies, que ele colocou na cabeça que ele queria necessariamente explicar como foi a teoria evolutiva. E ele disse a teoria, segundo Darwin, depois de várias gerações, características serão passadas de espécies a espécies e ficarão muitas distintas daquelas que a originou, certo? Imagina se a gente fosse que nem os nossos ancestrais lá atrás. Eu vou passar uma videoaula para vocês também, que eu achei muito interessante sobre os fatos desconhecidos. Seleção natural. O meu seleciona assim, ó. Vê, a girafazinha morreu. Por que ela morreu? Porque as girafas que conseguem tinha vários tipos de espécies de girafas. Só sobreviveu aquelas que tinham o pescoço mais comprido, que foram as que conseguiram reproduzir novos descendentes. Isso é uma seleção natural, certo? Aí, neodarwinismo, teoria baseada no darwinismo que nega a hereditariedade dos caracteres adquiridos, que é aquele como se fosse lagartixa nasce com rabo, lagartixa nasce sem rabo, a próxima é sem rabo. Não, certo? Privilegiando o fator principal da evolução, que é a seleção natural, incorporando conhecimentos da genética e da biologia molecular. Neodarwinismo já é agora mais ou menos no final do século XX para o começo do século XXI. E é o que a gente vai entrar nos estudos. Aí tem isso aqui bem interessante, que são biologias, órgãos homólogos e análogos. Homólogos iguais. Análogos é que tem mesma função, certo? Vocês vão pausar, vão ver bem direitinho. Vejam só, a mão do ser humano serve para o quê? Serve para pegar. E a mão do morcego? Para voar. Já os órgãos análogos são órgãos que apresentam origem embrionária diferente e apresentam funções iguais. Órgãos homólogos são aqueles que apresentam a mesma origem embrionária, porém apresentam diferentes funções, certo? Isso aí vai ficar para a nossa próxima aula. Espero que estejam todo mundo bem. Não se preocupem que a educação ela fortalece a cada dia. Só depende do desempenho de cada um. Ouviu? Seguimos fortes nessa caminhada que só Deus sabe aonde é que a gente vai chegar. Tchau, um abraço.